Sejam bem-vindos a mais um episódio do Power Mind. Nós estamos aqui com a Flávia. Flávia Stenbruck. Flávia Stenbruck. Stenbruck, é um nome difícil de falar, mas é um nome bonito. E a Flávia, ela é arquiteta, ela está aqui para contar um pouco para a gente sobre o trabalho dela, sobre os diferenciais do trabalho dela e sobre o posicionamento dela hoje na rede social. Ela vai contar um pouco para nós sobre os projetos que ela atua, ela vai contar um pouco para nós sobre os diferenciais que ela traz e um pouco da história dela. É isso, Flávia? Exatamente. Maravilha. Flávia, então você pode começar contando para a gente, por favor, um pouco da sua história. Como que você escolheu a arquitetura? Como que você decidiu que era isso que você gostaria de fazer? Então, você sabe que eu caí em arquitetura um pouco de paraquedas. É mesmo? Pois é, eu sabia desenhar. Olha. E aí eu não sabia muito bem o que fazer. Falei, vamos usar ali, né, talento para desenhar, que no fim das contas, hoje em dia, eu quase não desenho. É mesmo? Pois é. E meu pai tinha uma construtora também no interior de São Paulo, e eles construíam prédios e tal. E eu também tinha vários parentes meus arquitetos aí. Tava um pouco, acho que, ali na família. Já era o trabalho da família. Aí, enfim, acabei prestando vestibular, entrei na faculdade e foi um choque de realidade muito diferente. Assim, a faculdade de arquitetura é uma faculdade muito puxada. E é uma faculdade que quase você não tem prova, né? Então, é mesmo? São muitos trabalhos em grupo. Muitas noites. Olha, diferente, né? São muitos trabalhos em grupo, são pouquíssimas matérias que você tem prova. E muitas noites viradas em claro, fazendo projeto. Olha só. Mas aí você fez a faculdade e já se encontrou ali, já conseguiu, decidiu que era aquilo que você queria, e apesar do choque, apesar do susto, você, opa, vamos embora. Então, na verdade, eu tenho uma história um pouco de amor e ódio com a arquitetura. É mesmo? Sim. Conta pra gente. Eu realmente não gostei da faculdade. É não mesmo? Gostava. Olha só. Pensei em sair e largar várias vezes. E eu trabalhei um tempo, então eu saí da faculdade, eu fui trabalhar numa loja de móveis de luxo, eu trabalhava com vendas lá, foi meu primeiro emprego, eu amava trabalhar lá. Pode falar nome ou não? Pode, não tem problema. Tá. Só não pode falar mal, mas assim... Não, meu primeiro emprego, na verdade, foi no Artefato. Eu era apaixonada, trabalhava lá, gostava muito de trabalhar lá. Eu trabalhava no D&D, né? Então, era bem desgastante. Cansativo, trabalhar com venda. Trabalhava... Eu era meio doida, né? Então, eu ficava das 10 às 10 na loja. Caramba! Puxado. Eu não ia embora. Mas vendia bem? Sim, tanto que, sei lá, em 3 meses eu fui a segunda melhor vendedora da loja. Olha só. E destaquei, assim, foi muito bom. Foi um aprendizado muito grande. Primeiro que eu comecei a aprender muito sobre móveis, né? Como eles são fabricantes, a gente foi na fábrica, a gente estudou o processo de fabricação. Legal. Desde espuma de tecido, de densidade de madeira, de tudo, assim, é muito legal. Isso com certeza agrega hoje. Sim, no seu trabalho na arquitetura. Muito, muito. Aí depois eu saí de lá, fui trabalhar em escritórios, né? Aí eu já entrei fazendo essa parte de arquitetura em interiores, né? Trabalhei em escritórios mais ou menos 1 ano e meio e já peguei meu primeiro projeto. Legal. E aí foi um apartamento em Santos, era um apartamento de uns 150 metros. Isso você morava em São Paulo? Sim. Legal, pegou o projeto do apartamento em Santos, fez a distância, foi pra lá fazer? Como é que foi? Eu ia lá 3 vezes por semana. Que legal. Dá aqui umas 4 horas, não é? De São Paulo pra Santos. Santos é 1 hora. 1 hora? Achei que era mais longe. Não, perfeito. Eu ia de manhã e voltava à tarde. Legal. Foi meu primeiro projeto, foi super desafiador. E eu tinha, sei lá, 26 anos. Eu tinha acabado, assim, tipo... Recém-formada praticamente, 2 né? 2 anos de formada. Eu fui aprender na cara e na coragem mesmo. E nunca tinha atuado, assim, na área. Tinha ficado um bom tempo ali na parte de vendas e estava começando no escritório, pelo que você falou. Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando em escritórios. Eu fiz estágio antes, né? Então, perfeito. Eu trabalhei 3 anos durante a faculdade, fazendo estágios. Depois eu trabalhei no Artefato, depois do Artefato trabalhei em escritórios, e aí já peguei meu primeiro projeto e resolvi arriscar. Então, não tinha tanta experiência, eu fui com a cara e com a coragem, na raça, e fui aprendendo mesmo, sem saber. Eu sempre tive esse perfil mais... executora. Sim. Qualquer problema eu resolvo. Olha só. Não existe problema que eu não venha com uma solução. Isso é uma coisa muito boa de mim, assim, que eu percebi ao longo dos meus anos trabalhando.
Eu consigo enxergar as coisas de uma forma diferente e consigo resolver os problemas. Eu acho que é um diferencial muito grande de forma de trabalho. Legal. A gente estava conversando ali fora e na nossa conversa você falou muito sobre Arthur, falar de estilo é muito vago, falar de estilo é muito amplo. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto muito de falar da experiência que eu gero. Então, da forma como eu atendo o meu cliente, de eu comprar a briga do cliente ali, tanto na parte de fornecedores, de compra, de tudo mais. Me conta um pouco mais sobre o seu atendimento, sobre a forma como você trabalha hoje, sobre o que uma pessoa, ao te contratar, ela pode esperar. A questão de estilo é exatamente assim. Acho que tem muitos arquitetos hoje que têm um estilo bacana, né? Que eles entregam um bom trabalho visual. Legal. Obviamente não são todos, mas tem isso. Isso eu não acho que é o diferencial principal. Claro que a pessoa tem que gostar do seu estilo, mas não é só isso. Eu acho que o atendimento, a disponibilidade, na verdade, quanto mais disponibilidade você dá para o cliente, mais o cliente sente uma confiança ali ao longo do processo. Então, eu não sou uma pessoa que deixa o cliente sem resposta, eu sou uma pessoa bem responsiva, eu sou ansiosa, não é uma coisa muito boa, mas eu não gosto de deixar ninguém esperando. Então, eu tento realmente, né, estar presente em todas as etapas, em todos os processos e tranquilizar a pessoa, né, porque é um investimento muito alto, às vezes é o maior investimento da vida, você vai gastar ali, né, para fazer um apartamento hoje, você gasta 500, 700, às vezes obras maiores, 3, 4 milhões para fazer. Então, enfim, não tem como você não confiar na pessoa que está fazendo todo esse acompanhamento, né, do processo. Exatamente. É o principal. E é mais do que só beleza, não é? Na verdade, a beleza ela é um dos pontos, né? Mas acho que a funcionalidade ela tem que vir em primeiro lugar. Eu não faço nada, eles falam, né, da forma e da funcionalidade. Eu não foco só na forma, eu foco sempre no funcional. As coisas têm que funcionar bem. Então, eu penso muito nisso na hora de fazer os projetos. Legal. Na hora de fazer um projeto, quando a gente está falando de funcionalidade, por exemplo, ali fora a gente estava conversando sobre iluminação. E aí você me falou muito sobre isso, falando, olha, Arthur, inclusive por eu ter fotofobia, foi algo que eu estudei muito, foi algo que eu trouxe muito na minha arquitetura. Explica um pouco mais pra gente sobre isso. Acho que a história, assim, eu tenho fotofobia desde nova, assim, desde adolescente, desde quando eu me entendo por gente, na verdade. Então, você falou que às vezes você entrava em restaurantes, entrava em lugares e isso te incomodava, né? Me incomodava muito e eu não era bem jovem. Uma das coisas que mais me incomodava, na verdade, é quando eu ia em loja, eu entrava no provador e saía lá me sentindo um lixo, né? Porque você entra lá e eles colocavam uma lâmpada de croica à loja, né? Formava sombra e você não conseguia ver uma roupa ali bonita. Você conseguia ver tudo fica ruim. sombra em você. E sinceramente, pra mim era desesperador. Eu não me conformava que as pessoas faziam um provador de loja daquele jeito. Eu falava, gente, mas por quê? Tem que colocar uma luz difusa, tem que colocar uma lâmpada que não forma esse ângulo, que não forma essa sombra, né? E também essa questão dos restaurantes, que eles estavam na moda, né? Encheu um monte de spot de croica nos apartamentos, nas casas, nos lugares, assim. Então, você sentava em cima da mesa e tinha uma luz em cima da sua cara. Aí você ia conversar com uma pessoa, você ficava na sombra. Olhando pra luz. É um negócio terrível. E isso me incomodava demais. Então, eu procurei estudar realmente com profundidade como fazer um projeto luminotécnico. Hoje, para você ter uma ideia, eu entro nas páginas dos fornecedores e eu decoro o catálogo deles. É mesmo? Eu decoro porque cada hora eles lançam uma coisa diferente, né? Então, as fitas de LED, elas vão evoluindo, elas vão aumentando de potência, mudando de, enfim, intensidade de luz e quantidade de lumen. Eles vão lançando lâmpadas diferentes, com intensidades diferentes, faixas de abertura e de grau diferentes, enfim. Se você não vê o que está sendo lançado, você não consegue dar um diferencial ali no projeto, né? Então, hoje você tem a lâmpada, sei lá, MR16, que é de croica. Então, você tem uma de croica de 12 graus, você tem uma de croica de 24 graus, de 36 graus. Você tem a mesma encaixe de lâmpada, que hoje em dia não é mais... As pessoas ainda chamam, né, pelos nomes antigos das lâmpadas halógenas, mas é só uma representação, não é só lâmpada de LED. O MR16 é como se fosse a lâmpada de croica, mas é simplesmente uma lâmpada de LED que fazia a abertura do facho de luz de 36 graus, que hoje em dia você tem mais possibilidades, você consegue ter uma lâmpada ali de 12 graus para fazer uma iluminação direcionada. Legal.
Legal. E isso tudo você acredita que impacta no conforto, na experiência de quem, igual você trabalha muito com ambientes residenciais, pelo que você me falou, casas e apartamentos. E a gente sabe, né? Às vezes tem casa que parece um hospital, que é tudo luz branca forte e fica aquele negócio meio frio demais ali. E saber esses detalhes de iluminação vão ajudar com que o cliente tenha uma experiência final melhor, Sim, no com dia a dia até, né? Com certeza, eu acho que se você não faz um projeto de luz correto, a pessoa vai ficar incomodada dentro de casa dela, né? Uma das coisas que eu mais, assim, fico inconformada, na verdade, muitos arquitetos hoje, eles ainda colocam lâmpada de croica em frente de espelho de banheiro. Você vai lá, você vê, tem uma de croica. Sombra. Por quê? Atrapalha. Você não consegue se maquiar, você tá dando um monte de sombra ali. E assim, mesmo o LED frontal ali, eu não acho que funcione muito bem, não. A lâmpada pra cima, colocar uma arandela em cima, como era antigamente, difusa, ainda tem uma... Igual como se uma serventia melhor, vamos dizer assim. Acho que ainda ilumina mais, assim, de uma forma que não forma tanta sombra. Ou não tem aquela faixa de luz super clara na cara, que eu acho que funciona muito bem para gravar vídeo, mas para maquiagem eu acho que às vezes dá assim, muda um pouco a percepção enfim, dos tons. Não pelo no IRC, né? Que se for um bom IRC, você vai ter IRC em de reprodução de cor. Sim. Você vai ter um bom resultado de IRC. Só que é tanta luz que você não consegue ter dimensão do que você está fazendo. Então, você coloca só um ponto ali de focal ali em cima, com uma boa quantidade de lumens, e vai ter um resultado legal. Qual a luz enfim, que era aquelas bolinhas de maquiador, assim? Sim, a minha esposa já trabalhou com maquiagem, ela já tentou me explicar isso, mas assim, né, eu não entendi muito bem. Mas ela falava exatamente isso, ó, não pode ser a luz muito chapada, muito assim, porque às vezes a gente maquia de um jeito, acha que ficou bom, mas não ficou, porque a luz enganou a gente. E eles fazem esses espelhos de LED com um perfil aqui, e eles colam um LED na lateral, e aí em vez de o LED estar na frente e estar na lateral, ele não ilumina direito, não fica legal. Sim. Fica bonito esteticamente, mas não é funcional. Não fica muito funcional. Mas, enfim, essa questão de eles colocarem dicróica em cima da cabeça, assim, eu vejo muito em projetos hoje em dia. E é muito ruim. Assim, eu sempre faço um perfil de LED com uma potência bem alta, assim, com uma quantidade de lumens bem alta, pelo menos, são uns 3, 4 mil lumens, com um perfil difuso um pouquinho mais largo, perfil também, para dar uma abertura ali da luz um pouco maior e deixar mais difuso ainda. E aí funciona bem. Legal. Eu vi no seu perfil que você fala muito sobre uma arquitetura atemporal. E aqui você fala muito sobre eles fazem isso hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia. E o de hoje em dia não necessariamente é atemporal. Pode ser que daqui 6 meses, daqui 1 ano, não seja mais usável. Me conta um pouco mais de como que você trabalha essa atemporalidade nos seus projetos. Bom, eu vou te contar uma história, na verdade, que começa quando eu mudei aqui para São Paulo. Legal. Eu sou do interior de São Paulo, eu fiz Mackenzie e eu morava em Higienópolis. E quando eu mudei para lá, eu morei em apartamentos antigos. Então, eu morava em apartamentos grandes, com pé direitos altos, enfim, apartamentos muito legais, dali de meados dos anos 50, mas que tinha para mim uma coisa que me incomodava muito, 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 que para mim era extremamente datado. Era você entrar num banheiro cor-de-rosa, numa cozinha verde. É verdade. É verdade. Gente, meu sonho era ter um banheiro branco. Meu sonho era ter um banheiro branco. Eu tinha um banheiro verde. Um banheiro rosa. Isso não é bonito, isso não envelhece bem. Isso é datado, não fica legal. Fica bonito. Isso quando não é aquele marrom, né? Quando você não chega, tem um azulejo marrom. Imagina, você tá ali, assim, fica muito legal. Eu vejo muitas pessoas fazendo hoje um projeto muito colorido, com muita informação. Que eles, hoje, na verdade, está um movimento meio que contra o minimalismo. Sim. E tentando, sei lá, pegar casa com cara de casa e colocando bastante informação, muita cor. Vejo gente fazendo rodapé colorido. Fazendo... Cara, eu só consigo imaginar isso daqui 30, 40 anos. Tanto que isso daí vai estar envelhecido e vai estar ruim e vai estar feio. Porque não fica limpo. Tá com cara de sujo. O meu banheiro sempre tinha cara de sujo. Porque ele envelhece e ele é cor-de-rosa escura, ele era inteiro cor-de-rosa. E assim, não ia. Não funcionava, assim, sabe? Então eu adquiri um trauma muito grande de coisas coloridas em projetos. Entendi.
Fora que, não sei se você sente a mesma coisa, mas quando eu entro num ambiente colorido demais assim, eu sinto a sensação de bagunça. De que o ambiente tá bagunçado, mesmo que ele não esteja bagunçado. Sim. Esse ano teve a Casa Cor, né? E eu não sei o que aconteceu, acho que todos eles fizeram uma reunião e resolveram fazer a mesma coisa. Porque 90% dos projetos estavam praticamente iguais. Que é esse retorno ali enfim, na casa com cara de casa, com muita informação, muito colorido. Eles usaram muitos tons terrosos também. E eu saí de lá atordoada de tanta informação que eu vi na minha frente. Assim, pode ficar bonito ali? É bonito, assim, mas para mim não traz aconchego, conforto e uma boa vivência. Eu acho que, como eu estava, né, quando a gente estava falando até antes da pesquisa do Google, sobre as experiências dentro dos ambientes e como o ser humano se comporta diante ali de um resultado estético que ele está presente, como que isso influencia na vivência dessa pessoa. Então, o Google ele fez vários testes ali com vários tipos de ambientes, materiais, iluminação, sensoriais, e testou a avaliação das pessoas, como elas se sentiam em cada lugar. E o ambiente que foi mais bem percebido, com uma maior percepção de qualidade, era um ambiente que tinha uma mistura de materiais naturais, cores mais neutras e uma iluminação também mais quente e difusa. Que é justamente isso que eu busco colocar nos meus projetos. Que é isso que eu chamo de atemporal. Que é uma coisa que daqui a 15, 20 anos, você vai olhar e ainda vai estar legal, vai estar bonito. Você não vai ter enjoado daquilo, você não vai querer, sei lá, mudar tudo. Quebra tudo, joga tudo pro chão e sobe de novo. Não adianta você fazer uma coisa muito, enfim, com muita informação de tendência e tendência passa. E daqui a algum tempo você tá naquela casa ali com tendência que já passou. E que não te identifica mais, não te representa mais. E aquilo que antes era legal, agora causa um desconforto. Né? Então, exatamente. Imagino. Interessante que no seu Instagram, eu até anotei aqui porque ia ser difícil de falar. Mas eu vi que você fala que a arquitetura não é apenas construir, é desenhar formas de viver. Como você transforma esse ideal nas decisões de projeto? Então, acho que varia muito de cliente para cliente. Então, acho que o principal na hora que você está construindo uma forma de viver é entender para quem que você está construindo. Né? Para quem que você tá acho que cabe aquele papo que você estava falando comigo do rapaz que ele está querendo a casa acústica. Né? Sim, exatamente. Legal. Então, tem que fazer com que você tem que, na verdade, ter esse entendimento muito grande de para quem que você está fazendo. Porque eu vejo alguns profissionais que eles acabam fazendo muito do gosto deles, para eles, do que eles querem. Ele faz para mim, para eu arquiteto, e não para o cliente. Até para eu tirar uma foto, para ficar bonito no meu portfólio, para ficar bonito mas não necessariamente que o cliente vai gostar. E então é muito importante você entender o que a pessoa precisa, do que a pessoa quer, porque às vezes nem ela sabe. Nem ela sabe. É difícil da pessoa que não está acostumada, que não é da área, explicar o que ela quer. Então é um processo. Sim, verdade. É um processo longo de troca, né? Então você tem que entender, não é numa reunião, não é numa conversa que você vai entender. É um processo que você tem que ir construindo no dia a dia, cada dia. Eu até ao finalizar, né, a parte de fazer o partido do projeto, fazer a concepção e o design, eu vou conversando muito, mandando ideias, trocando informações, perguntando se a pessoa gosta, se está de acordo. E eu tenho uma reunião, na verdade, eu criei um fluxo, né, de trabalho para o meu escritório, que eu acho muito bacana, que eu acho que ajuda muito o cliente. Às vezes tem certas coisas na cabeça que eles não conseguem me passar, então eu fazendo dessa forma, eu consigo mexer ali na hora com eles. Sim, você consegue ser mais personalizada ali com o cliente. Como é que funciona isso daqui, né? Então, a gente faz a reunião de briefing, é uma reunião bem longa, né? Que daí eu já tento, né, ter um entendimento maior ali do que ele precisa, quais são as necessidades, né, daquele cliente, daquela família. E depois disso daí, a gente começa a montar o layout. Aí, na parte da criação do layout, eu tento explorar, assim, o máximo de possibilidade. Então, eu brinco mesmo, eu faço um quebra-cabeça. Eu faço umas 3, 4, 5 opções de layout. E justamente porque eu quero chegar para o meu cliente e mostrar todas as opções e falar assim, se você escolher isso, você vai ter isso de vantagem. Se você escolher isso, você vai ter isso de vantagem.
E aí, assim, obviamente que cada escolha é uma renúncia. Você Sim. muda uma parede de lugar, você vai diminuir a sala, mas você vai ganhar um closet maior. Você ganha de um lado, perde do O outro. que você prefere? Você quer ter mais armário? Vou aumentar o closet, vai diminuir a sala. Então, são essas coisas aqui que, nessa segunda reunião, eu apresento todas essas versões, eu abro o programa com eles, e às vezes, se eles têm alguma coisa que eles tinham em mente, eles não conseguiram me passar na reunião de briefing, eu mexo ali com eles na hora, e eles conseguem ver. Que legal. Você consegue extrair isso por causa do seu processo de criação. Isso. Então, o seu processo de criação permite com que você extraia o melhor do seu cliente. Exatamente. E aí, o resultado é sempre a satisfação máxima do cliente. Assim, com certeza. O que me deixa mais feliz é você ver que o cliente está feliz com o que você está entregando, né? Às vezes você fica até emocionado, né? Porque a gente... Eu falo que eu já fiz projeto em apartamento, meu apartamento e tudo mais. E é realmente uma sensação única quando a gente fala com o arquiteto e o arquiteto ele consegue trazer literalmente a expressão daquilo que a gente falou. Porque a gente que é cliente, a gente não entende nada, gente. O máximo que a gente sabe é o que a gente vê no Instagram, no outro, a gente sabe que a gente não quer cor X ou cor Y. E aí a gente precisa do arquiteto justamente para isso, para ele poder trazer isso dentro do projeto. A gente olha e fala assim, caramba, era isso que eu queria. Não sei como que ela descobriu, mas era isso que eu queria. E você descobriu por causa do seu processo criativo. Exatamente. Eu acho que é muito essencial a gente conseguir destrinchar o que está na cabeça, né, da pessoa, para não ter frustração. Porque, como eu faço a parte do projeto e de acompanhamento de obra, a parte do projeto era muito mais tranquila, né, uma parte gostosa de ser feita. Então, não dá para frustrar o cliente ali nessa parte. A gente tem que fazer o melhor possível para o cliente ficar satisfeito, tanto, né, na parte de desenvolvimento do espaço, quanto na parte estética. Perfeito. E vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de como que você... Eu vi que você tem um Instagram muito bonito, você tem um posicionamento muito legal na rede social. Como que a rede social surgiu para você ali? Desde o começo, você sempre trabalhou muito bem as redes sociais? Ou foi algo que veio depois de um tempo? Tem muita gente que começou na rede social ali no período da pandemia, 2020, 2021. Conta um pouco pra gente dessa história. Bom, eu abri o Instagram no meu escritório desde a primeira vez que eu tive escritório, que eu tive duas fases, né? Eu tive um escritório de 2012 até 2015, aí eu fechei o escritório, fiquei 3, 4 anos fora e voltei... Fora do Brasil ou só fora do escritório? As duas coisas. As duas coisas? Fora, fui para Barcelona, trabalhei em outra área, enfim. Ah, legal. E até acabei, a gente começou a conversar de arquitetura e eu acabei não contando. Pode contar, fica à vontade. Conta pra gente. A gente quer saber. Então, como eu estava falando, né? Eu tive esse caso de amor e ódio, eu realmente não gostava no começo. Foi muito difícil para mim. Eu sou uma pessoa bem acelerada. Pode tomar tranquilo, pode ir. Então, eu sou uma pessoa bem acelerada e eu sou uma pessoa muito prática. Então, eu ia muito bem no colégio, eu ia muito bem na escola, porque eu abria a apostila antes da prova, eu estudava 5 minutos e eu ia super bem, assim, tirava 10. Na faculdade não tinha isso. Horas e horas e horas e horas e horas. Tinha pouca prova, né? Você falou. Então, eu não estava acostumada a ter um processo longo ali de entregar alguma coisa. Então, foi para mim uma luta conseguir aprender. Hoje em dia, eu faço isso muito bem, graças a Deus, mas o processo ali da época da faculdade foi penoso. Então, eu ficar 3, 4 meses fazendo um projeto era difícil. Aí, quando eu me formei, fui trabalhar no artefato, depois trabalhei no escritório, eu peguei o meu primeiro projeto, comecei a trabalhar ali, não tinha tanto rede social na época, que foi 2012, 2013, 2014, o Instagram começou em 2012. Sim. Mas eu já tinha o Instagram no meu escritório nessa época, eu já tinha feito. Legal. Não postava tanto. É porque o Instagram era só foto, tá, gente? Não tinha nada além do que postar foto no Instagram. Saudade dessa época. Hoje em dia tem 55 funcionalidades. Na época que foi criada era só foto. E nem tinha tanto filtro, não. Era só aquela meia dúzia ali e pronto. Era só, acho que Paris. Era Paris, Lagos, Melbourne e aqueles... Janeiro. Exatamente. Uma coisa assim. Exatamente. E aí, eu não trabalhava tanto em rede social, acho que nem existia, assim, né? Apesar de ter o Instagram no meu escritório ali, eu postava algumas coisas, umas imagens de... Na época era muito de comunidade no Facebook. Era o que mais bombava ali, você criar página, comunidade. Instagram era uma novidade ainda. Aí era muito mais difícil você ter cliente, né? Porque ou você investia bastante no marketing mais tradicional ali, que era de mídias impressas, revistas, enfim.
e você tinha que ter uma grana para Sim. pagar. Essa mídia era cara. Né? Hoje em dia, investir no tráfego pago, você começa com R$6, com R$10. Exatamente. Nessa época, nem sonho. Aí eu acabei fechando o escritório, né? Então, não queria mais, desisti, fechei, fui morar fora, fui morar em Barcelona, fui trabalhar em outra área. E aí, na verdade, qual foi a minha parte de amor por arquitetura foi quando eu fui morar em Barcelona. Então, eu tive uma reconexão muito grande quando eu fui para Barcelona e comecei a ver todas as coisas que eu estudei na faculdade, né? Então, tem construções incríveis, desde as obras de Gaudí, ali, a Sagrada Família, a Casa do Cló, ou quando eu fui no Palau da Música Catalana, que tem uma influência islâmica, são, assim, mosaicos maravilhosos. Então eu fiquei muito encantada. Eu ainda saí de lá de Barcelona, fui viajar um tempo pela Europa, né? E eu fui para Berlim. Legal. Uma das minhas melhores amigas morava em Berlim. Eu fiquei uns 20 dias lá. E eu tive, assim... Nossa, foi muito emocionante para mim, porque primeiro que eu fui na escola Bauhaus, que é um dos pilares da arquitetura moderna. Ali você estava revivendo toda a paixão mesmo, né? Você foi desencantada e chegou lá. Foi muito emocionante, assim, de verdade. Eu fui na Bauhaus, eu lembro que eu fiquei o dia inteiro ali, vendo, estudando, pegando as coisas, vendo os livros, vendo as coisas. E a parte da minha família é judia, né? A família do meu pai é judia. E eu fui no Museu Judaico lá do Daniel. Legal. Daniel Libeskind. Acho que é Daniel Libeskind. Aí eu fui no Museu da Cultura Judaica e, assim, foi muito impactante para mim. Primeiro que a arquitetura é lindíssima, né? Muito bonito o projeto. Ele quis trazer ali a memória, né, dos judeus, assim, do que eles passaram, de toda a história ali através do espaço. Então é muito emocionante, muito impactante, assim. Então, quando eu voltei, né, desse período que eu passei na Europa, eu realmente voltei amando a arquitetura pela primeira vez na minha vida. Reacendeu 100% a paixão. Exatamente. Aí depois que eu voltei, demorei mais um tempo, mas, enfim, sem reabrir o escritório, de fato, mas em 2019, em fevereiro de 2019, reabri o escritório. Olha. Aí a minha ideia, inicialmente, quando eu reabri o escritório, era fazer projeto online. E eu comecei com essa ideia, né? Chamava E-Casa Design. E-Casa Design? Legal. E aí, só que não era ruim o nome, não. Não, era bom, eu sou boa pra nome. Aí eu tinha essa ideia, né, de fazer os projetos online, mas no fim das contas eu comecei a, enfim, fazer o que eu sempre fiz, que era projeto e acompanhamento de obra. Legal. E aí a grande virada de chave, a grande guinada ali da minha carreira foi quando em 2021 eu não, né, parei de usar o meu perfil profissional no Instagram e transformei o meu pessoal no profissional. E comecei a usar meu nome como Flávia Stenbruck. Legal. Aí a minha vida mudou. Mudou, assim, drasticamente, um salto, assim, absurdo, assim, na minha carreira. Abrindo um adendo, fica a dica para quem está assistindo. Tem gente que tem esse bloqueio de, não, vou me esconder atrás do nome da empresa ali, fortalecer o nome da empresa. Na internet, pessoal, as pessoas querem comprar de pessoas. As pessoas querem conhecer o rosto por detrás daquilo. E a Flávia é um exemplo disso. Exatamente. Então, a hora que eu comecei a colocar realmente o meu profissional ali, pessoal e profissional junto, as coisas começaram a andar. Eu comecei a fechar projetos grandes, né? Então, projetos de 300, 400, 500 metros quadrados e comecei, assim, a ter um faturamento que eu nunca imaginei que eu teria. Assim, sensacional. Minha vida mudou muito. Isso já em 2019? Não. Essa virada foi 2021. 21. Foi quando eu mudei o meu perfil profissional pro pessoal. Pro pessoal, legal. 19, 20, 21 foi bem assim, ruim, na verdade. Bem não, né? Transição, período de transição ali até... Acabaram de abrir escritório, então eu estava trabalhando para alguns amigos, peguei alguns clientes até online, enfim. Mas a grande virada de chave foi quando eu mudei mesmo. Aí eu comecei a trabalhar como Flávia Stenbruck Arquitetura. E as coisas começaram a dar muito certo, comecei a pegar projetos grandes, aí, enfim, contratei na equipe e fui crescendo, assim, graças a Deus, as coisas começaram a dar muito certo. E eu sou muito grata, assim, fico muito feliz. Né? Que legal. E aí, acho que em questão de marketing digital eu sempre fiz, então eu sempre fiz sozinha,
Eu sempre fui meio... Você falou que não teve boas experiências com a agência, com o gestor de tráfego. Na verdade, assim, eu sou meio autodidata para algumas coisas. Legal. E eu faço muito bem, eu acho que sei lá, eu penso umas coisas meio diferentes, que eu acabo tentando fazer um teste, assim, para aplicar, sabe? E eu comecei a fazer o tráfego pago desde quando começou a ter o impulsionar no Insta. Antes Legal. não sei, eu fui descobrir de gerenciador de anúncios, isso não faz tanto tempo, assim, né? São uns 2, 3 anos, vai. Mas eu usava o impulsionar direto no Instagram. E era uma época que quase ninguém fazia, né? Porque eu comecei a fazer em 2021, 2022. Eu já fazia sozinha. Eu postava todos os dias fotos, né? Não tinha essa questão dos vídeos, tinha uns stories nessa época, mas não tinha tanto essa questão de vídeo. E 2021, 2022 até 2023, eu acho que o Instagram ainda tinha uma entrega muito boa. Sim, verdade. E não tinha tanta concorrência como tem hoje. Mas hoje em dia, assim, eu acho que tá bem complicado. Hoje o jogo virou muito para Reels, né? Então a rede ela tá favorecendo muito mais quem posta vídeo. É o que eu sempre falo, eu atendo alguns arquitetos até na produtora, e eu falo, o arquiteto ele tem que postar foto, porque ele tem que postar os projetos. Ele tem que postar ali o portfólio dele no Instagram. Mas ele precisa trazer um pouco da mídia de vídeo para dentro do Instagram dele. Se ele não trouxer, infelizmente a entrega dele vai ser prejudicada. A partir de 2024, 2025, isso acaba dificultando mesmo o trabalho. Muito. Então, na verdade, o que eu sinto é que se você não está ali postando, fazendo vídeo, você não existe praticamente, você é uma pessoa inexistente. Exatamente. As pessoas não te veem mais. E antes, na verdade, eu era arquiteta, né? Agora eu tenho que ser arquiteta e eu tenho que trabalhar ali como marketing também. Sim. De uma forma com muito mais presença, né? Então, eu ainda tenho um pouco de resistência, para ser sincera, para fazer isso. Tenho um pouco de dificuldade, eu estou tentando quebrar as barreiras. Essas barreiras. Quero postar mais, né? Porque, como eu sou arquiteta, meu foco sempre foi ser muito arquiteta, apesar de fazer essa parte de tráfego pago, enfim, relativamente bem. Sim. E como eu te falei, eu contratei várias pessoas para fazer gestão de tráfego também. E não funcionou. Nossa, meu Deus, mas assim, é desesperador. Porque eu pegava e fazia o negócio sozinho e funcionava. Aí você pagava, sei lá, tanto por mês para uma empresa, e a empresa não te entregava. Ou entregava um negócio, assim, mal feito. Nossa, eu tive, assim, muitas experiências negativas. E é complicado. O que eu falo, assim, que eu acho que é bom, acho que todo mundo tem que estudar um pouco, né? Sim. Eu até falo que, às vezes, clientes nossos que contratam e buscam saber, eu falo, gente, você tem que saber para você não ser enrolado. Então, assim, por mais que você vai contratar alguém, você tem que saber ali o básico. Por quê? Porque a gente sabe que, infelizmente, o mercado de marketing digital no Brasil tem muita gente amadora, tem muita gente iniciante e que não se comporta como tal. Então, a pessoa, você vê ela na internet, parece que ela é super profissional, mas na hora que você contrata que você descobre, né? E isso é complicado. E falando assim da área de hoje, falando de cursos, mentorias, você tem alguma coisa do tipo? Já pensou em lançar alguma coisa do tipo? Ou ainda não? Conta pra gente. Então, na verdade, estou com um projeto, né, em andamento, que é de fazer a preparação do arquiteto para fazer a apresentação de proposta comercial. Porque eu acho que, assim, a maioria dos arquitetos, eles não sabem vender o seu trabalho, né? Porque vender o seu trabalho, o trabalho do arquiteto não é só um projeto, o trabalho do arquiteto é você fazer uma assistência ali completa para o cliente ao longo do processo. Sim. E é muito difícil, assim, ver pessoas que saibam, de fato, transparecer isso de uma forma clara e agregar valor, né? Sim, realmente. Naquilo, né? A faculdade não ensina isso. A faculdade não ensina. E como eu tive essa experiência comercial, né? Eu trabalhei em loja, vendia lá. Foi top vendedora. Foi. Chegou ao topo. Exatamente. E eu tenho, né, essa bagagem, esse know-how, e eu comecei a estudar. Então, eu comecei realmente a ler livros, a fazer cursos, a estudar, a entender e me aperfeiçoar. E então, eu comecei a desenvolver, né, esse produto, estou desenvolvendo ainda. A primeira parte dele foi fazer uma pesquisa de concorrência. Então, eu peguei e fiz mais ou menos com 50 escritórios de arquitetura uma pesquisa de concorrência de
entrar em contato mesmo com o escritório e pedir um orçamento para ver como é que eles se posicionavam. Legal. Então, eu, na verdade, contratei uma pessoa, né? E eu participava oculta das reuniões para ver como é que era, quem fazia reunião, né? Porque não eram todos que faziam. Tinham vários que simplesmente mandavam um preço ali no e-mail mesmo e pronto. No WhatsApp, não é nem isso. E assim, vários escritórios, eu fiquei até impressionada, vários escritórios grandes, conhecidos, que assim, nem respondiam. Olha só. E eu não peguei, eu até peguei um projeto, né? Porque você manda uma planta normalmente, falou, não, eu quero um projeto para tal apartamento, né? Então eu peguei já um alto padrão ali. Legal. Para não afastar, né, os escritórios maiores. A pessoa já olhava e falava, não, é um cliente de alto ticket. Sim, exatamente. E teve gente que nem me respondeu. Olha só. E você fez isso com 50, né? 50. Com 50 escritórios. 50. Então, eu peguei tanto preço, quanto entrega, quanto forma de apresentação, quanto a apresentação em si. Eu tenho tudo isso aqui junto comigo. Eu estou preparando, né, um grande compilado ali. Mas você tinha que gravar isso, transformar isso num conteúdo, porque é riquíssimo isso. Eu vou, agora em breve eu vou fazer, a minha ideia é fazer com 100, então eu fiz com 50 inicialmente. Agora o próximo passo é fazer com mais 50 e vou fazer um compilado muito bom aí para as pessoas poderem ter acesso. Porque, gente, quem não quer saber que o concorrente entrega, quanto que essa pessoa está cobrando, como que ela faz essa parte, né? Exatamente. Não, é genial isso que você fez. E com certeza vai ser algo que vai agregar muito para o mercado de arquitetura. Vai ser algo que vai ajudar muita gente que está começando a se posicionar e a encurtar o caminho. Porque a pessoa ela não vai precisar cometer os erros que você cometeu, passar pelos perrengues que você passou, e você vai conseguir alcançar muitas pessoas. E eu sempre falo muito do trabalho de tabela. Como assim? Você ajuda outros arquitetos, você faz com que mais clientes fiquem satisfeitos. Então a gente nunca sabe o impacto de longo prazo que o nosso trabalho traz. E com certeza você vai conseguir fazer isso de uma forma encantadora. Sim, então, aí eu também, na verdade, estou com uma outra ideia aqui que eu estou desenvolvendo com o meu advogado, que é a gente quer fazer um agente de AI para ajudar em processo de contratos de arquitetura. Que legal! Poxa, isso aí vai adiantar a vida da galera. O pessoal vai ficar... Então, eu e ele, antes dele ser advogado, ele era programador. Né? É mesmo? Que legal! Então, a gente está bolando ali, fazer um treinamento de um agente de AI mesmo. Porque, na verdade, o que eu vejo de futuro de infoproduto é você vender agente de AI. Sim. Inteligência artificial ela vai tomar o lugar de muita coisa. Sim. Então, assim, não acredito que o curso online vai morrer, mas as pessoas elas vão ter que cada vez mais integrar a inteligência artificial aos seus produtos. Então, isso vai ser um diferencial de mercado, com toda certeza. Eu já vi agora, recentemente, alguém vendendo um corretor de projeto executivo, uma inteligência ali que faz a correção do projeto executivo. Não testei ainda, preciso até dar uma olhada como é que é, quero comprar para ver. Esse do contrato vai ser muito interessante, porque a gente vai realmente alimentar, né, essa inteligência ali com todas as coisas que podem acontecer para precaver a pessoa, né, para precaver dentro do contrato erros, né, porque não adianta você jogar um contrato no ChatGPT. Eu tive, na verdade, eu e ele, a gente já começou a pensar nisso, né? Ele queria fazer para mim só. Ele falou, eu tô fazendo para você só. Aí eu falei, não, vamos fazer. Vamos jogar no mercado. Porque eu pegava os contratos, né? Ele fez um contrato para mim, às vezes eu tinha que adaptar para cada cliente, né? E ele não tem esse serviço de ficar refazendo o meu contrato toda vez. Então, quando a gente tem um corretor ali, porque você joga no ChatGPT, ele não vai dar ele não é um humano. Não, se você não treinar e não fizer o agente... Não... Vai errar, vai fazer coisa errada. E eu dava, às vezes eu me metia em revisar os contratos, eu falava assim, Fernando, revisa aí pra mim. Eu já revisei no ChatGPT. E ele pegava as coisas do chat e falava, não, isso tá errado, não pode ser assim, não sei o quê. Eu falava, então, a gente tem que fazer um agente mesmo. Porque... tem que treinar. Senão pode cair dentro de alguma falácia ali, né? Sim, e aí você perde. O que era para poder te ajudar gera prejuízo. Mas criar esse agente vai ser muito útil, vai agilizar demais a vida do pessoal. Sensacional. Acredito que você tem muito potencial aí nos seus produtos para poder criar algo que funcione e que vai ter muito mercado. Muito bom mesmo. Assim espero. Vai ser show de bola. E no que a gente puder contribuir para isso, conta com a gente. Afinal, a gente já fez isso para centenas de outros especialistas. A gente está no mercado há bastante tempo, então vamos manter essa conversa. Com certeza.
Legal, Flávia. A gente falou ali da parte de produtos, a gente falou ali do que você vai criar para os outros arquitetos e tudo mais. Só que você tinha me contado lá fora que você tem uma parte mais personalizada no seu atendimento. A gente começou a falar disso, mas você não trouxe isso de uma forma muito completa. Então, traz pra gente, conta pra gente um pouco desse diferencial aí do seu atendimento com os clientes. Eu acho que a grande questão, né, desse ponto, que eu acho que é um grande diferencial aqui do meu trabalho no meu escritório, é justamente eu ser uma pessoa, né, realmente presente, mas além disso daqui, e de passar essa confiança, eu trabalho fazendo uma concorrência ali com o meu cliente. Então, por exemplo, eu não entro em obra sem fazer uma pesquisa de todos os preços. Então, eu faço um estudo de viabilidade financeira do projeto inteiro, né? Eu não começo uma obra sem ter isso. A pessoa não pode entrar dentro do negócio sem saber quanto que ela vai E é uma investir. dor do cliente, né? Fechar o projeto, acha que vai gastar X e gasta 2, 3, 4X. Exatamente. Porque assim, imprevistos acontecem, ok, mas a gente tem que deixar uma margem de segurança. Então, faço isso daí, a gente não começa uma obra sem ter esse estudo. E eu trabalho, como eu fui da área comercial, né? Eu sei até quando que um fornecedor consegue chegar em desconto. Você conhece os bastidores. Exatamente. Eu negocio mesmo, então eu faço concorrência, eu trabalho ali pegando preço com 3, 4, 5 empresas, tanto que precisar. Obviamente são empresas que eu conheço e que eu confio, porque eu também não vou indicar uma empresa que... Tá fazendo barato, mas exatamente, não sei como é que é a entrega, né? Uma dor de cabeça enorme ali. E muitas vezes, né, como eu já estou no mercado ali há bastante tempo, tenho bastante conhecimento, às vezes a empresa abaixa a margem, quer ali trabalhar comigo, então eu ganho uma concorrência ali de uma forma legal, e eu luto muito assim pelo meu cliente, eu realmente vou atrás, faço o melhor ali para conseguir, eu brinco que eu falo que eu não sou só, não faço só a parte do acompanhamento de obra, mas eu faço uma gestão inteligente de investimento. Perfeito. E isso aí é legal porque a gente sabe que, infelizmente, no mercado vai ter gente que vai querer te empurrar alguma coisa por causa da comissão que ele está ganhando. Sim. Eu tenho parceria com fulano, com ciclano, com beltrano, e aí não, você tem que fechar ali com essa loja, e nem sempre é a mais barata, nem sempre é a melhor, mas é que o arquiteto tem a parceria, então ele vai querer ali a comissão. E é legal você ter esse diferencial, de não, pô, eu vou brigar pelo meu cliente, ó, eu sei que você pode fazer mais barato aí, meu amigo, porque eu já tive aí do seu lado, então me ajuda aí. O que eu gosto de falar é que eu realmente faço essa gestão inteligente do investimento, que é pegar o valor ali do cliente e conseguir que ele execute mais coisas ali na obra. Entendi. Então, ele faz mais com menos, vamos dizer assim. Ele faz mais sem precisar necessariamente gastar o dobro, o triplo, o quádruplo. Porque às vezes eu chego clientes para mim e falo, meu budget é tanto. O que você vai conseguir executar com tanto? O que eu quero exatamente é pegar esse tanto aqui e conseguir executar mais coisas e com mais qualidade. Criar até um efeito surpresa no cliente. Tipo assim, caramba, nem sabia que dava para fazer tanta coisa com isso aqui. E às vezes um cliente até que veio de outro arquiteto e ele falou assim, mas o outro falou que só dava para fazer isso. Caramba, então fiquei feliz que dá para fazer isso tudo. Exatamente. E eu realmente negocio mesmo. Eu faço tudo para facilitar a vida dele. Então eu já ligo, peço orçamento, confiro o orçamento, vejo se está tudo certo, já negocio o máximo que der. Falo assim, muitas vezes eu chego e falo, meu orçamento é tanto, você faz? Olha só, já chega botando pressão, ó. Se não quiser, eu tô fora. Mas é que tem muita gente que às vezes, muitas vezes serviço, sabe? Que você pode pesquisar o preço e tem uma discrepância muito grande no mercado. E às vezes a pessoa, se ela tá precisando, e se você dá já o preço que, que a pessoa pode investir ali, ela vai fazer. Com certeza. Com certeza. Não tem por que não. Meu budget é tanto, você faz? Fechou, vou fazer então. Se não, não. Genial. Dá pra ver que você hoje realmente vive a sua paixão. Você realmente tá ali, skin in the game, com a pele em jogo, trabalhando. E, gente, para quem é arquiteto que tá aqui assistindo, com certeza tirou muito insight legal dessa conversa, tirou muita coisa ali que pode levar para o dia a dia. Se tem cliente aqui também assistindo, pensando em começar um projeto, a gente vai deixar o seu Instagram aqui na descrição do vídeo. Então é só você clicar, acessar, você consegue chamar a Flávia, você consegue mandar uma mensagem para ela no direct, pedir para ela ali um orçamento, pedir para ela ali para conversar, entender o trabalho e às vezes fechar um projeto. E antes da gente finalizar, Flávia, eu queria que você olhasse para essa câmera
E qual é a ideia agora? Eu quero que você resgate a Flávia lá do começo. Eu quero que você pense em quando você se sentia perdida, quando tava aquele amor e ódio ali, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Por quê? Porque assim como você teve esse momento, eu acredito que tem outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento na carreira. Outras pessoas que também estão indecisas ali. E eu queria que você mandasse uma mensagem para essas pessoas. O que você faria? O que você acredita que as pessoas têm que fazer para poder se decidir, para poder ir atrás do que elas querem, para poder ter a chance de se apaixonar por uma profissão, de se apaixonar pelo trabalho delas, da forma como você se apaixonou. Então, fica à vontade, esse momento é seu. Na verdade, acho que eu vou contar uma história do que aconteceu. Foi ano passado, foi recentemente, e foi bem interessante. Eu acho que esse recado vai para quem está começando a carreira, para quem está realmente adentrando ali no mercado de trabalho e não sabe para onde ir. Eu estava sentada num restaurante, eu fui almoçar sozinha, ali no Itaim, e eu sentei do lado de uma mesa de duas meninas, mais novinhas, assim. E eu vi elas conversando, elas trabalhavam, não sei se elas trabalham lá ainda, mas elas trabalhavam num escritório muito grande, bem renomado daqui de São Paulo. E elas estavam falando assim, eu queria começar, né, meu negócio, eu não sei o que eu faço, eu não tenho projeto, eu não tenho para onde ir. Se eu sair daqui, eu não vou conseguir mais trabalho, eu tô perdida, eu não sei o que eu faço, como que eu vou começar? Elas estavam conversando entre elas. E aí eu ouvi elas falando, né, eu falei assim, olha, posso conversar com vocês um minuto? Eu sou arquiteta e eu vou te falar como é que eu comecei. Eu não tinha nada, eu simplesmente comecei. Quando eu reabri, na verdade, o meu escritório em 2019, eu não tinha nada. Eu comecei da forma como eu podia. Eu comecei postando imagens de referência, eu comecei postando o meu olhar ali sobre a arquitetura e trabalhando, escrevendo as minhas opiniões. E fui indo. E para que você está ali que você está no processo, as coisas vão fluindo para você. Então, não existe um jeito certo, não existe um jeito errado, simplesmente existe o seu jeito. Você tem que começar de alguma forma, tem que fazer de alguma forma. E se errar, é um aprendizado. Mesmo a gente já tendo aprendido muita coisa, errado muita coisa, a gente ainda erra, né? Não tem um caminho sem aprendizado, sem erros. E não dá para desistir, né? Quando você tem problemas e erros, enfim, situações difíceis, o segredo é a constância. Então, enquanto você faz a mesma coisa todos os dias, com repetição, sempre, e obviamente, né, se dedicando com carinho, com amor, não tem por que as coisas não darem certo. E simplesmente começa do jeito que você achar que dá para começar. Pode ser que quando você olhar para trás, você vai ver, meu Deus, olha o que eu fazia, mas olha onde eu cheguei com aquilo que eu fazia. Perfeitamente. O segredo é não parar. O segredo é não parar, e o segredo é assim, se você está com dúvida e não sabe como começar, simplesmente comece. Não tem uma fórmula, eu simplesmente tenho que fazer alguma coisa. É isso aí. Pessoal, tenho certeza que vocês se emocionaram com isso que ela acabou de falar. Se você está perdido nesse momento, na sua profissão, ouve de novo, volta um pouquinho o vídeo. Ouve o que ela falou. Ela já esteve nesse lugar. Então ela está aqui de forma generosa, compartilhando com você, para que você possa sair desse status quo. Eu queria te agradecer, Flávia. Queria te agradecer por você ter tido toda essa generosidade de vir aqui, de compartilhar a sua jornada com as pessoas, de contar um pouco da sua experiência, de explicar a sua visão sobre a sua arquitetura, de falar dessa forma tão apaixonada do que você vive. Tenho certeza que a sua história inspirou muitas pessoas que assistiram esse podcast nesse momento. Queria te agradecer de verdade por você estar aqui com a gente. A todo mundo que assistiu até o final, que chegou aqui até esse momento do vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, vai lá no Instagram da Flávia, manda uma mensagem para ela. Tenho certeza que, assim como essa história, todas as outras do podcast também vão impactar você positivamente. Agradeço você por ter ficado aqui até o final. Flávia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada a vocês por ter me chamado. Fico muito contente de poder dividir um pouquinho, né? De ter esse espaço ali de fala. Eu fico muito feliz que você também gostou. E pessoal, a gente se vê no próximo podcast Power Minds.